Aí, beleza pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Esse é um vídeo, a introdução do próximo vídeo, tá? E é um assunto que eu não gosto de tocar muito, que é a questão modelagem, molde, modelistas também, né? Por que não? Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Gente, para iniciar esse vídeo, tá? Esse vídeo ele vai com resposta a muitos assuntos tocados comigo particularmente, ou até alguns comentários que foram feitos no canal aqui, tá ok? Então eu vou dar uma visão aqui, que para um iniciante pode ser interessante de observar. Não adianta muito se ter máquina, se ter tudo, e não conhecer aquilo que está fazendo, né? E hoje eu vejo um dos profissionais que eu vejo muito desvalorizado, que as pessoas nunca levam em consideração a questão modelagem e modelista, tá? Então as pessoas estão sempre buscando a questão do mais barato, do mais fácil, daquilo que se encontra, e esquecem-se de alguns detalhes, tá? Para você que está iniciando, a minha ideia é desenvolver em coisas mais básicas, porque não se constrói uma casa fazendo um telhado, a gente constrói uma casa fazendo um alicerce. Então eu acho que o alicerce da costura são as peças mais básicas e a partir dela você vai crescendo, tá? Muitas das pessoas que começam pensam na máquina, pensam no tecido, pensam no jeitinho, pensam um monte de coisa, mas é onde a maioria erra, é na questão modelagem, tá? Então o que acontece? As pessoas acham que a questão modelagem é só comprar, né? Mas tem alguns detalhes a ser observado e eu vou passar a isso aqui. Outra coisa que quero destacar e deixar bem claro, que o trabalho de um profissional de modelagem, ainda que você tenha toda a tecnologia do mundo, ele pode ser um diferencial muito grande, tá? Eu falo em tecnologia, gente, que muitos de vocês não conhecem o sistema CAD, muitos de vocês não conhecem o risco, então a maioria pensa na modelagem do jeito que está aqui. E mesmo que você tenha tecnologia, isso não foge, tá? Isso não foge, os processos são os mesmos. E um modelista, mesmo que você tenha investimento, tenha tudo, um modelista é fundamental dentro da linha de produção, porque é através do modelista que vai se ver os defeitos, as dificuldades que tem uma peça. Um bom modelista, na minha opinião, ele conhece bastante de tecido, ele conhece bastante de costura, ele costura, né, porque não é só um pedaço de papel, tá? Quando você vê um pedaço de papel feito um molde, você tem que pensar que ali tem medidas, que tem matemática, que tem forma, que tem um trabalho de um profissional ali que às vezes demora horas. Eu, por exemplo, estou para mostrar para vocês o vídeo daquela calça ali, não vou poder mostrar ele todo porque tem 3 dias de trabalhos ali, até chegar aos padrões dela, tirar as peças por peça, medida por medida. Então o vídeo que eu vou colocar para vocês ele vai ser bastante corrido, né? Porque não tem como colocar um vídeo desse na internet. E ali eu estou falando só de uma calça, poderia estar falando de um vestido que também demoraria muito tempo. Então o que acontece? Nós temos 2 padrões de modelagem, nós temos as pessoas que modelam, as modelistas que modelam sobre medida, né? Que também não é um trabalho muito fácil, é um dos trabalhos mais difíceis, né? Porque ela modela de acordo com o corpo do cliente, e a gente tem a modelagem, que é a modelagem industrial, que ela segue alguns padrões e alguns detalhes. Também há muita confusão nisso, com normas de ABNT e não sei o que, isso aí não funciona muito bem no meu ponto de vista, porque é uma linha muito ampla, tá? É uma linha muito ampla e a gente deve focar mais em cima do público que a gente tem desenvolvido, tá? Então a minha opinião para vocês que estão iniciando aí, é que se preocupem em tentar aprender um pouco da modelagem, preocupar, observar as coisas, não sair procurando tudo muito fácil, tudo muito jeito, aliás, não sair procurando tudo muito fácil ou muito barato, porque isso não é um trabalho barato, é um trabalho caro, tá? Ninguém vai pegar uma peça que vende, que está toda correta e te vender por um preço barato. Se você está muito barato, você já pode desconfiar que você vai ter dor de cabeça, tá ok? Outra coisa é o seguinte, pode ser que alguém te ceda um molde, mas você não pode ter a cabeça de montar um negócio todo sobre um molde, né? Você tem que estar sempre criando. E a modelagem é justamente isso. Na indústria ocorre o seguinte, desenvolvidas coleções e daí por diante são feitos vários testes até chegar às modelagens e aos looks que são desenvolvidos.
Tá ok? Então eu vou passar para vocês aqui só uma visão de modelagem e alguns erros que podem ocorrer. Nós estamos com uma peça muito básica, que essa peça ocorreu um erro na costura e essa peça está descartada por causa de alguns erros, tá ok? O erro dessa peça não foi nem nessa parte, nem na parte de... pelo menos eu não sei, né? Foi só na parte do short. Então só na parte do short a gente já descobriu o erro e essa peça é lixo, está descartada, tá ok? Bom, vamos pegar aqui essa parte aqui, e indiferente da peça que eu estou mostrando para vocês, a regra é a mesma, tanto faz para tecido plano quanto para qualquer outro tipo de tecido, tá? O modelista é o fundamental aqui, mas o modelista costuma pegar alguns problemas daqui e assumir também, tá? E modelar, gente, é muito mais difícil do que costurar, porque modelar você não está fazendo a peça, você está desenvolvendo a peça toda no papel. Isso é matemática pura, isso é tempo de matemática, isso é curvas, isso é riscos, isso é traços, né? Isso é linhas e medidas uma atrás da outra para poder chegar à peça final. Então o molde é uma coisa que muitas das vezes é uma dificuldade para um iniciante, e o que eu vou tentar passar aqui é uma visão dessa dificuldade que vocês têm, tá ok? Então tá, gente, o que pode dar errado na questão modelagem? Eu vou tocar aqui na linha de malha, porque é o que eu estou mostrando aqui, é a linha de malha, tá ok? Então nós temos aqui uma peça de viscolaicra, tá? Que poderia ser de fio 30, poderia ser de suplex, poderia ser do que for, tá? Mas a gente está trabalhando na linha de malha. Tá. Então o que acontece? Uma pessoa que é iniciante, tem aquela visão, arrumei o molde, agora eu monto a minha empresa, né? Arrumei o molde para fazer só camiseta e arrumei o molde lá. Bom, isso até é interessante, que aí a pessoa vai errando e vai consertando durante a vida. Perde muito tempo, mas vai consertando. Mas vocês têm que levar em conta também uma boa modelista, porque isso não é fácil. E o trabalho dela custa muito e demora muito mais do que costurar. Além de tudo, parece que não, mas tem custos muito altos. Só nesse papel que vocês estão vendo aqui na minha mesa aqui, nesses últimos dias foram R$400 de papel gasto só para a questão de criação de modelagem aqui, tá? Só para poder colocar as modelagens do ano que vem tudo em padrão. Então tem todo um estudo aí. E a partir do momento em que você faz um molde, gente, ainda tem aquele negócio de teste, correção. Então como é que isso é criado? Isso é criado a partir de uma prancheta, que é o design, uma pessoa que idealiza a peça e leva para modelista. E ali a gente tem que levar em consideração tecidos, tem que levar em consideração um monte de fatores para poder chegar no molde, tá? Então às vezes você faz um molde desse numa viscolaicra e quando o Júlio aqui pega e manda para você, não bate certo lá e você fica louco. Por quê? Porque às vezes a composição do tecido é completamente diferente e a malha tem disso, né? Quantas pessoas tem aqui que pegam um molde de camiseta e montam uma camiseta no PV e outra no fio 30 e fala, poxa, no fio 30 deu, no PV não está dando certo, por quê? Porque tem que se testar, tem que se provar, tem que se ajustar, tem que fazer tudo isso para você ter uma peça padrão. Então às vezes você tem uma modelagem, às vezes você tem que corrigir tudo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, básico. Vocês que estão olhando aí, eu vejo muito na internet, como copiar uma internet, aliás, eu não vejo não. Essa semana me mandaram um monte de vídeo, uma amiga de Curitiba estava tendo um problema, por causa daquela numa regata não, numa baby look, estava tendo problema. E ela me ligou chorando, porque perdeu toda a produção dela no final de ano, porque levou a peça para um modelista, chegou lá e deu errado, tá? E ela cortou todo o tecido. Então esse é o primeiro erro de quem compra uma modelagem. Você comprou uma modelagem, vai ajustar, vai ver se vai bater com o tecido que você está fazendo, vai pilotar. Então na indústria tem tudo isso, tem a questão de pilotagem, tem a questão de teste. Então muita gente está pulando esses processos e achando que está dando um desperto, mas isso lá na frente pode chegar para você e ser uma tremenda dor de cabeça. Então o conselho que eu dou para todo iniciante é que vai estudar, tá? Vai colocar na prática, que depois que você começa a fazer isso, você vê que isso não é tão simples assim quanto você, a pessoa desvaloriza, né? Ah, mas eu desmancho a peça de fulano e monto. Isso é muito comum eu ouvir, né? Quando eu ouço um negócio desse, eu quase que xingo a pessoa do outro lado, né? Por quê? Porque a gente não cria muita coisa, mas a gente tem que ter as bases daquilo que a gente está fazendo, né? Então cada profissional, seja ele mecânico, seja ele modelista, seja ele o que for, se você começar a desvalorizar esse tipo de profissional, até uma revisora
Se você começar a desvalorizar, consequentemente lá na frente você não vai dar conta. Você não vai dar conta de fazer modelagem, fazer corte, fazer tudo e ainda sair vendendo, né? Então são essas as dores de cabeça que as pessoas encontram. Eu vou dar um exemplo aqui sobre aqueles que falam comigo sobre corte, né? Ah, mas eu desmancho, eu compro a peça lá da marca tal, eu desmancho e dá certo. Bom, essa peça aqui, apesar de eu não gostar da peça, ela é uma peça de uma determinada marca, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem uma coisa. Você que é novato, você olha para ele e fala, poxa, Júlio, olha, eu gostei desse molde aí, é um macaquinho, eu queria fazer isso pro verão, tá? Eu, Júlio, olhando aqui, eu ainda não tinha posto a mão nessa peça, é uma peça que é para o lixo. Aí eu peguei ela para poder usar de exemplo para vocês. Só de olhar aqui eu já vejo alguns detalhes que eu não gostei. Mas bora lá. Vocês aí que estão iniciando, pode ser que olhem assim e achem que é o máximo, né? Se eu estivesse riscando aqui fazendo essa peça, eu acharia o máximo, tá? Só que vamos para a verdade das coisas. Aquele negócio, desmontar uma peça e montar é realmente produtivo para quem quer trabalhar? Vamos parar e vamos pensar? Bom, eu vou usar um esquadro aqui e vou usar minha régua. Primeiro eu vou usar minha régua. A primeira coisa que tem que se levar em conta aqui é o esquadro, né? Então eu vou usar aqui a quina do papel, que aqui é certinho, eu sei que vai bater, e o esquadro. Eu vou levar lá para vocês verem uma coisa. Vou levar daqui, tá? Primeiro eu vou esquadrar aqui. Aqui. E vou levar na pontinha do tecido. Aí. Vocês conseguem ver a diferença aí? Essa peça ainda não foi costurada, tá? Vocês conseguem ver essa diferença aqui? Já é uma diferença que pode estar na modelagem ou pode ser um outro erro. Outra coisa, né? Muitas das vezes é culpada a modelista e muitas das vezes a pessoa que está fazendo não tem culpa. É que é a culpada, tá? Às vezes a culpa está lá na costura. Eu sempre defendo a costureira, mas acontece lá também, tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Vocês viram que eu esquadrei aqui, você vai ver que aqui tem uma diferença grande. Beleza. Esse é um dos erros muito comuns, tá? Esse é um erro de modelista? Pode ser e pode não ser. Mas vamos ver aqui um outro detalhe. Ah, Júlio, eu comprei a peça lá da tal marca, copiei e é igualzinha. Vamos ver. Bom, vou colocar essa peça aqui. Vou lembrar lá o centro certinho. E nós vamos ver se realmente a peça é certinho. Vocês lembram que eu mostrei no último vídeo aí para vocês? Eu mostrei para vocês. Ó. Vocês conseguem ver o defeito aí? Acho que agora com essa aqui vocês aprenderam, né? Olha aqui, ó. Eu vou casar. Se eu casar gola com gola aqui, ela sobra do lado de cá. Se eu não casar, ela sobra do lado de cá. Tá vendo? Do lado de cá está sobrando. Então aqui pode ter um erro de modelagem. Eu não sei se é um erro de modelagem ainda. Tá? Bom, mas eu posso culpar a modelista ainda? Não. Pode ter um erro posterior aí. Então tem sobra do lado de cá, tem sobra aqui, tem sobra aqui. Se essa peça estivesse pronta, você tivesse copiado essa peça, ela poderia agravar muito mais esse erro. Por quê? Porque essa aqui ainda não foi costurada. Tá? Ela não foi costurada. Vamos fazer um outro detalhe aqui para a gente ver. Vamos ver se bate. Essa é a parte da frente dessa peça, gente. Olha aí. Já não bate aqui, tá vendo? Olha a diferença que deu daqui para cá. É um erro da modelista? Não sei. Tá? Então olha aqui. Esse é o mesmo tamanho, tá? Então o que acontece? Não bateu. Quem consegue resolver isso aí, Júlio? Só uma modelista consegue saber que isso aqui é um erro. Porque uma pessoa que é leiga, que está começando, talvez não saiba. Para ela está tudo certinho. Então aquele negócio de, comprei um molde de malha, deu tudo certo, é uma grande mentira. Isso aqui pode ter ocorrido alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa não foi uma peça que eu cortei, tá? E eu digo o seguinte, essa peça não foi vestida. Eu consigo ver nessa peça alguns detalhes. Eu consigo ver, aqui tem erro na modelagem, aqui tem erro na altura aqui, tá? Então que não bate as duas cavas, não bate, eu vejo que o ombro não bate, eu vejo que a parte de trás da gola já não bate também, tá ok? Então
isso aqui é uma dica para vocês valiosíssima, tá? Principalmente para quem quer trabalhar. Quem está querendo montar só uma peça, provavelmente monta essa peça que não vai ver defeito nenhum, tá ok? Mas ficou aí a dica. Então, essa aqui foi. Agora, eu posso afirmar que esse erro aqui é da modelista? Não. Talvez eu não possa afirmar. Porque às vezes a modelista não tem esse molde, eu não gosto do modelo, mas o que ocorre? A modelista pode ter feito o molde correto. O que pode ter sido errado aqui pode ser um erro de corte. Pode ser que a pessoa que cortou errado. Então, por causa da posição que ele está trabalhando, ele veio e cortou errado, ou cortou mais baixo. Pode ser também a questão do desenvolvimento do molde. Pode ser que o molde foi desenvolvido para um tecido e a pessoa pegou aquele molde e foi fazer outro modelo com ele. Que eu acho bem provável que isso ocorreu aqui no caso dessa peça, né? Essa é uma peça de viscolaicra e eu, Júlio, como profissional, não faria ela em viscolaicra. Mas provavelmente a pessoa pegou um molde, colocou lá e cortou essa peça, tá? Outra coisa que pode ter ocorrido aqui, né? Eu já falei que a questão do corte, já falei que pode ser que a modelagem não está certa, pode ser uma modelagem copiada errada, né? Aquele negócio que eles ensinam para vocês, põe a camiseta, faz isso, corta aqui, corta ali. Para quem está pensando em trabalhar não pode ser legal, e para quem pensa em qualidade, pensa nas coisas corretas, talvez a gente não desaprova completamente, tá? Então, vamos para outro detalhe que pode ocorrer aqui. Como eu disse, a pessoa pode ter desenvolvido um molde e tentar aproveitar o molde em outro tipo de malha, né? Lembrando, gente, quando a gente fala malha, a gente fala uma infinidade de tecidos, gramaturas, composições, fibras e fios, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então o que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui está sendo uma viscolaicra, então quer dizer, vamos pensar nesse tecido. Esse tecido ele tem uma elasticidade bastante considerável, além de uma gramatura muito fina, né? Então a elasticidade desse tecido está tecida nesse sentido, tá? E nesse sentido aqui ela não estica tanto. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo claro. Essa malha veio em bobina e ela veio esticada, tá? Lá na bobina ela estava esticada, toda pesada, uma em cima da outra. Eu coloquei ela na minha mesa e só puxei. Só que isso não basta. Isso tem que demorar um tempo, é o descanso, aquele tipo de coisa, né? Tem que ver a quantidade de enfesto. Júlio, eu vou cortar 2 peças, eu preciso fazer isso? É bom que você deixe relaxar um pouquinho para você poder fazer sim, né? Não tem que deixar, quanto mais peso você vai colocando sobre uma malha, mais necessidade e tempo de descanso ela tem que ter. Eu mostrei aí uma foto aí na comunidade do canal, 2 malhas que são idênticas e vocês veem se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma retração muito grande. Eu tento mostrar esse tipo de detalhe, porque eu acho isso extremamente importante, né? Então, às vezes, só de você mudar a modelagem para um outro tipo de fio, pode ser que já dê uma dor de cabeça, tá? A gente tem que levar em consideração o corte aqui, como eu já disse, e tem que levar o desenvolvimento em consideração. E quem é que te dá essa base? É a modelista. Se o modelista não te der essa base, automaticamente você está trabalhando errado, tá? Ou o modelista está trabalhando errado. Se ele não sabe o encolhimento, o processo de encolhimento, o processo de corte, pode ser que ele faça um molde e desconsidere o tecido. Então, um bom modelista, ele já te fala, olha, esse molde é para você fazer em viscolaicra, esse molde é para você fazer nisso, é para fazer naquilo, é na malha fio 30. Ainda que isso aqui seja uma camiseta, pode ser que seja num fio 30, numa malha de algodão, e você colocar de um outro fornecedor e ter dor de cabeça. E você vai culpar o modelista? Não. Então, tem essa questão do desenvolvimento quando a peça é comercial, tá ok? Eu sei que é um vídeo meio longo, tá? Mas ele é necessário que se fale, tá? Então aquela tática de copiar o que está certo, está pronto, pode ser que seja um erro. Aqui não foi costurado, mas pode ter ocorrido aqui, gente, ainda pode ocorrer aqui o erro da costureira. Às vezes a costureira entra mais um pouco aqui, vamos supor que essa peça foi assim, a costureira ainda entra aqui mais desse lado de cá, para poder consertar. Então você está copiando uma peça completamente errada, né? Então, o trabalho do modelista, ele é fundamental e ele não é fácil. Então, se vocês acham que vão conseguir uma modelagem correta, ajustada, tal, que não vão precisar prestar atenção nisso, vocês estão errados. E isso é meu ponto de vista, eu não estou dizendo que vocês estejam teoricamente errados.
Tem gente que acha que a vida é fácil, né? Mas olha aqui para vocês verem, ó. Só de eu encostar uma régua aqui, que é uma régua reta, eu já consigo ver defeitos aqui. Pode ser defeito de corte, né? Então, às vezes você culpa um modelista por um trabalho que não é culpa dele. Às vezes custa isso que está defeito na pessoa que fez. Porque a pessoa que fez pegou o molde e achou que essa peça ia bater. Às vezes o erro está na pessoa que cortou. E às vezes você está desmanchando a peça e está copiando, pode ser que você está copiando o erro de alguém, né? Então todo mundo que trabalha com modelagem, gente, ele trabalha com medidas, ele trabalha com coisas certas, tá? Então é o seguinte, um modelista que faz a coisa sem graduar, só te entrega um molde e tal, você pode correr dele, entendeu? Por quê? Para comercial isso não funciona. Outra coisa que tem que se pensar é nos tecidos, no desenvolvimento. Então isso é um vídeo chato. Como é que eu vou explicar isso em 15 minutos? É impossível, né? Então eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o processo daquela calça que está aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui era só a graduação. Eu não vou poder falar uma palavra porque foram 3 dias e eu vou ter que reduzir muito isso aí para mostrar para vocês. E para ajudar, eu já tinha feito o vídeo e perdi todo o tipo de formatar o computador, porque eu perdi todos os conteúdos do computador essa semana. Então ficou aí a dica: não desvalorizem modelistas, modelistas não são todos iguais e peças comerciais é diferente. Existe uma diferença entre modelagem sob medida e a modelagem padrão. Outra coisa que eu deixo claro é o seguinte: muitas das vezes a regra da BNT funciona e não funciona, então é focar no público que você quer atingir, tá ok? Um abraço para vocês. Então aquelas pessoas que sempre falam comigo assim: Júlio, quero modelagem do 2 aos 25 anos, aos 20 anos, né? Não é uma coisa tão fácil assim, que vocês vão ver isso aí no próximo vídeo, tá? E ali são só 3 tamanhos adultos, tá? Um abraço para vocês e fui, tchau!